E aí, né? Mas na verdade, o que é esse tão falado ciclo pecuário que está na boca de todas as pessoas que estão envolvidas aí no ramo de pecuária? Profissionais, prestadores de serviços, pecuaristas, analistas de mercado. Só a gente não vê quem realmente de fato está se beneficiando com isso, ficar falando disso aí o tempo todo. Na verdade, eles tentam colocar os testes de ferro para poder fomentar isso um pouco mais e eles tirarem proveito disso. Então, eu tenho diversas pessoas, né? Pessoas que eu atendo, pessoas que do meu convívio no negócio de pecuária, que elas estão simplesmente esperando a virada desse ciclo, a tão esperada virada do ciclo pecuário. E para poder pensar, volta aí no que alguns analistas têm falado de 12, 8, 6, 4 meses para cá. Agora um pouco, a maioria deles estão aí meio retraídos, porque muitos deles tentaram aí adivinhar o mercado e sempre afirmando com uma certeza muito grande de que o mercado iria reagir e que não tem boi, não tem boi, não tem boi, não tem como o preço subir e por várias vezes consecutivas, o negócio teve um efeito reverso. E aí, para essas pessoas que estão tanto nessa expectativa, né? Tem gente falando, não, eu estou esperando 2025. Eu ouvi várias pessoas falando isso. Pessoas que estão aí no meu convívio praticamente que diário. E a minha pergunta para essas pessoas é: e se? E se não acontecer o que você está esperando? E, na verdade, qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Eu resolvi gravar esse vídeo porque nas últimas semanas o Mundo Rural Business publicou uma matéria aqui no YouTube e tudo que eles disseram eu venho falando já durante um tempo. O meu ponto de vista foi criticado por muitas pessoas. O que eu penso sobre o ciclo pecuário? Então, basta você fazer uma avaliação do que esses especialistas, né, pessoas muito sérias, tá? Que inclusive tiveram vários acertos lá atrás, que eles vêm falando que eu cheguei durante um tempo, sim, a acompanhá-los e inclusive repassar essas informações para frente. Então, não quer dizer que eles estejam errados, tá? Mas a gente precisa de entender o seguinte: qual que é realmente, de fato, o impacto que isso tem dentro do nosso negócio, se é que ele tem algum impacto em relação a isso. Então, pessoal, meu nome é Diego Arruda, eu sou criador do canal da Nova Pecuária. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar como que é uma visão totalmente antagônica do que vocês estão acostumados a ouvir falar do ciclo pecuário. O que eu tento sempre trazer nas minhas abordagens, o que eu sempre tento levar para dentro das fazendas, que eu tento sempre levar lá para a Nova Pecuária, na nossa comunidade, na nossa escola. Seguinte, resolva, dê foco naquilo que está na sua mão, aquilo que está sob sua autoridade e responsabilidade. Infelizmente, nós não vamos falar qual que é, né? A gente não vai, por exemplo, falar, pô, eu quero vender o meu boi a 10 mil reais. Você não vai conseguir. Quem dita isso é o mercado. Nós estamos inseridos em um mercado de commodities, que quem dita os preços é o mercado. Então, tanto na venda quanto na compra, é o mercado que vai ditar. O que a gente consegue manobrar, o que a gente tem ação direta, é justamente o processo produtivo, que é você agregar arrobas dentro de casa, que é você verticalizar a produção, que é você intensificar, ou você fazer simplesmente o arroz com o feijão bem feito, fazer o mínimo que precisa de ser feito para você ter uma operação saudável. Então, antes disso, eu peço a você que deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Eu te peço isso porque é muito importante para o meu trabalho e contribui para a gente estar sempre colocando novos vídeos aqui para você. E coloque aqui também nos comentários quais são as suas dúvidas, quais são as suas perguntas que eu vou estar te respondendo, ok? Pessoal, eu liguei esses dias no frigorífico, na quarta-feira, e embarcamos gado domingo, segunda e terça. Foram 3 embarques. 3 embarques. Então,
Pô, mas espera aí, o que a gente tem visto, né? Claro, tem algumas praças do mercado que nós estamos com escalas longas, mas não necessariamente isso representa a média nacional, isso não representa tudo aquilo que a gente tem visto. Tivemos sim alguns meses anteriores, né, de escalas um pouco mais longas, inclusive em praças onde a gente tem uma opção maior de frigorífico, digamos assim, mas não é isso que a gente tem percebido, igual as pessoas estão falando, que tem essa oferta grande de bois, essa oferta grande de carne. E o que que isso quer dizer? O que que ciclo pecuário quer dizer? Eu vou mostrar para vocês aqui nessa ilustração o que que é o tão falado ciclo pecuário. Como é que funciona? Como que essa roda gira, né? E qual o momento que nós estamos hoje dentro desse ciclo? Se você tem um bezerro caro, o que que acontece? A cria ela fica muito atrativa. As pessoas, os produtores, qual que é a tendência? A tendência de que eles retenham mais as suas matrizes, segura a vaca, inclusive dá chance para a vaca, vira aquela confuseira toda que todo mundo já sabe, e isso faz com que a gente tenha um aumento de oferta de bezerros, tá? Então, se a gente está falando, por exemplo, pô, mas peraí, reteu matriz, ok, então eu tenho menos vacas sendo abatidas, o que vai acontecer? O preço do boi sobe. O preço do boi subiu, o que, que vai acontecer? Mais bezerro. O negócio começa a ficar o quê? Mais atrativo. Mais bezerro, uma oferta maior de bezerro pela retenção de matrizes. O que, que vai acontecer? O preço do bezerro cai, que é o momento que nós estamos hoje. O bezerro ficou barato, apesar de que a gente viu bezerro sendo vendido a R$ 3.600, isso eu vi. E não é bezerro suplementado em Cape Town, claro que é uma bezerrada muito boa, excelente. Mas eu vi esse negócio do curral de R$ 3.600. Pessoal, cá para nós, a gente sabe que isso é coisa que não existe. Se tem um produtor, se tem uma pessoa de cria que ele acredita que isso é coisa que vai perenizar, eu vou te falar um negócio, meu amigo, esquece, não cria essa ilusão, não cria essa expectativa, porque você vai se frustrar. Se você for contar com isso, você vai ter problema lá na frente. Então, se o bezerro ficou barato, o que, que vai acontecer? A atividade de cria, ela fica desestimulada, então começa a ter um abate grande de fêmeas. O que, que aconteceu? Mais oferta de carne, o preço do boi cai, porque eu tenho menos matriz agora, o preço, né, eu tenho menos bezerro, e aí depois eu volto lá em cima para o bezerro ficar caro. Mas o que eu quero que vocês entendam? Qual que é a provocação que eu quero que vocês... Qual que é o insight que eu quero que vocês criem? Pessoal, é o seguinte. Quanto tempo que você já ouve falar de ciclo pecuário? Volta aí 3 anos, começa a buscar no YouTube, começa a buscar nos perfis, né, de analistas, vocês vão entender o que eu estou falando. Muitos são sérios, igual eu falei para vocês, não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, mas essa matéria, né, do mundo rural business, que inclusive está na descrição aqui desse vídeo para vocês irem lá e assistir, coisa que eu já tenho falado, que eu já venho falando já durante um tempo, que o ciclo da pecuária não é que ele não existe. Várias pessoas me perguntaram, pô, Diego, então o ciclo da pecuária não existe? Ele existe, mas ele não tem esse efeito todo que as pessoas estão colocando. E o que, que é criado através disso? É criado através disso narrativas. Por quê? Qual que é o pior gatilho, né? Na verdade, o melhor para alguma pessoa se favorecer de certa forma? É o gatilho do medo. É o gatilho do medo. O preço de boi vai cair. O que, que acontece? Bom, todo mundo entra na fila bonitinha para ir para o matador. Opa, preço de boi subiu. O que, que vai acontecer? Todo mundo senta no banco e ele fica quieto. É igual um termo que a gente escuta muitas pessoas falar. O pecuarista ele aguenta 10 alta, mas ele não aguenta uma baixa. O que, que é isso?
gatilho do medo. Isso agrava-se ainda mais, isso piora ainda mais quando você não tem o seu negócio na mão. O negócio na mão de que sentido? Simples estoque de gado. Pouquíssimas fazendas têm isso. Poucas fazendas têm o estoque mensal de gado preciso. Poucas têm. Poucas, menos ainda, o fluxo de caixa. Menos ainda, entender o seguinte, espera aí, qual que é as minhas metas para o ano? Quanto que eu vou vender boi? Espera aí, preço caiu, eu tenho condição de segurar? As fazendas não têm gestão. Gestão, não confundam gestão. O termo gestão, quando a gente fala hoje, algumas pessoas simplesmente arrepiam elas, esse termo. Por quê? Porque foi banalizado. Várias pessoas sem propriedade nenhuma ou com muito pouca, falando de PDCA, falando de gestão, falando disso. Confundem gestão com o quê? Com número, com informação. E gestão não é isso. O conceito de gestão é muito mais amplo do que você ter planilha, do que você ter software, do que você ter número. É totalmente diferente do que é rotulado por algumas pessoas. E também a gente não pode culpar, a gente não pode julgar essas pessoas, porque às vezes elas aprenderam daquela forma, que na cabeça delas, né, aquilo que ela aprendeu, seja muito, seja pouco, seja nada, sobre gestão, aquilo é uma verdade absoluta. Então, o que que é, né, o que que essa matéria do Mundo Rural Business trouxe que chamou muito a atenção? E de todo vídeo que dura aí aproximadamente 8 minutos, ele se resume todo nesse slide aqui que eu vou mostrar para vocês e no próximo também. O que que acontece, pessoal? 20% da produção da nossa carne, 20% vão para as exportações e 80% fica no mercado interno. Então, 80% o nosso país absorve. Se a gente for pensar hoje, né, que você vai lá no açougue comprar a sua carne, e você vai lá na outra ponta, da onde que sai essa carne, essa arroba de R$ 215, a vaca de 210. Outro ponto importante, quanto mais vaca tiver, mais ela descola do boi. Então, por exemplo, a gente chegou a ter diferenças de 15, em alguns lugares até quase R$ 20 de diferença da arroba da vaca para a arroba do boi. Hoje ela é 5, pelo menos. Esse abate que nós fizemos, né, essa semana, do qual no meio da semana fizemos o negócio e já para o final da semana já teve o primeiro embarque. Diferença de R$ 5 por arroba do gordo para a vaca. Sendo que, quando o frigorífico está com a barriga cheia, nem vaca eles querem pegar. Mas se o preço, né, não está tão descolado, se as escalas... Espera aí, eu negociei agora e já está embarcando. 215, você vai para o mercado, você vai para o açougue, vai comprar carne. O que baixou a carne lá? Nada. Ou muito pouco. Todo mundo tem visto isso. E como é que está? Dado de exportação de carne in natura em 1.000 toneladas. 2019, no período de junho, 114 mil toneladas. 2020, 151,93 mil toneladas. Pessoal, a fonte disso daqui é o Mundo Rural Business, que é a descrição, né? Tá aqui o link desse vídeo, tá aqui para vocês assistirem e conferir tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou trazendo de informação para vocês. O que a gente fez? Pegou, né? A gente está interagindo com esses dados dele, trazendo a nossa percepção também, mas está aqui para vocês podem assistir o vídeo e aferir tudo isso aqui que a gente está falando para vocês. 2022, 152 mil toneladas e a previsão para o fechamento no ano de 2023, no mês de junho, é de 216,61 mil toneladas, o maior volume da história. Maior volume da história. E aí a grande questão é, essa carne vai para onde?
E aí a gente tem uma outra questão, pessoal, que você precisa também de trazer para dentro dessa linha de raciocínio. Se nós estamos falando que 80% da nossa produção é absorvida no mercado interno, você tem preços lá em cima. O que está acontecendo? Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é que o que vai ajudar a gente a tracionar esse mercado interno é o poder de compra do consumidor. Se tem outras fontes, né, de proteína animal que são mais competitivas, que estão no preço melhor, por exemplo, em relação à carne bovina, o consumo desestimula. E isso atrelado ainda com preços lá em cima, o que vai acontecer? Então, se a gente for falar, pô, o ciclo pecuário, ele virou nada mais do que uma muleta. O ciclo pecuário, ele simplesmente passou a ser o responsável, o grande responsável pela maior parte dos problemas da pecuária. E é um grave defeito do ser humano, porque ele está sempre procurando alguém para ele colocar a culpa. É aquela velha história. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. E eu vou colocar a culpa aonde? No ciclo pecuário. Aí vem a pergunta que eu fiz lá atrás, no início desse vídeo. E se? E se a arroba não virar igual muitos aí simplesmente sentaram, cruzaram os braços, estão esperando o tão sonhado 2025? E outras pessoas, né, que já entenderam como que funciona o gatilho do medo, o que elas estão fazendo? Elas estão alimentando uma expectativa do ciclo pecuário, daqui pode comprar, porque em 2025 tudo vai mudar, vai ser uma mil maravilha. Só que, meu amigo, até 2025 tem muita água para passar debaixo da ponte, se é que realmente, de fato, esse ciclo vai virar igual várias e várias pessoas aí estão vendendo, né, esse sonho. Para mim, isso não passa de vender terreno na Lua. Simplesmente isso. O que eu conto? O que eu te recomendo a fazer? Conte com aquilo que está sobre a sua autoridade e a sua responsabilidade. E até mesmo porque outra coisa que a gente traz para esse raciocínio. Nós temos uma inconsistência de dados gigantesca. Nós temos uma inconsistência de dados muito grande. Porque a gente vê, por exemplo, várias empresas aí mostrando, né, dados de pesquisa, de isso, daquilo, de que o peso de abate dos animais aumentou, que a idade de abate caiu, que a pecuária evoluiu, claro que ainda está, né, engatinhando, está com os dois joelhos e as duas mãos no chão, mas ela vem evoluindo em relação a estar batendo animais mais precoces, animais mais jovens, está adotando, né, técnicas de suplementação, a reprodução tem evoluído muito, e isso teoricamente faz com que você produza mais. Eu já fiz essa conta várias vezes lá no quadro da Nova Pecuária. O que representa na sua taxa de abate você aumentar meia arroba por cabeça ano? O que isso representa? Quantos por cento a mais que eu giro no meu estoque? Se a gente para poder pensar, se a gente está realmente de fato produzindo mais, o que está acontecendo? A roda ela começa a girar mais rápido. Então, tem mais produtos saindo na ponta. E aqui precisa de entrar. Para poder sair boi gordo aqui, tem que entrar bezerro aqui. Aí eu te pergunto, aonde que tá esses dados? Dados de quê? Dados de peso de abate, idade de abate. Então, se a gente for realmente de fato parar para poder pensar, qual que é a reflexão que a gente precisa de fazer? Isso realmente de fato tem esse peso, tem esse impacto todo
que vem sendo criado, que vem sendo desenhado, que vem sendo falado vários e vários e vários anos, vários e vários meses. E aí o que, que eu costumo, né, trazer aqui de reflexão é aquele negócio. Não, vai acontecer hoje. Aí amanhã eu repito, vai acontecer hoje. Aí eu vou repetindo todos os dias. O dia que acontece, eu falo, tá vendo? Eu falei que ia acontecer. Pronto, nós estamos aí no ciclo da pecuária. E aí, então, quando você começa a cruzar determinados dados, determinadas informações, o que, que eu te dou como recomendação? Que você vá no site do IBGE, que você pegue, inclusive, esses boletins que algumas empresas, né, algumas consultorias, que elas soltam e começa a cruzar essas informações que vocês vão ver que tem uma inconsistência enorme de dados, e aí você vai começar a entender, você vai começar a ter a sua própria opinião sobre isso. Então, não vá pelas narrativas que são criadas, não aceite o negócio de goela abaixo, porque foi construída uma narrativa e todos os problemas agora passaram a ser em função do ciclo da pecuária. E tem gente sentado com o braço cruzado esperando. Já dizia minha avó, passarinho que espera muito espera pedra. Então não dá para você ficar aí simplesmente olhando para o céu, vendo aí avião, vendo passarinho passar e as coisas acontecerem. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.